Eu quero te contar uma história que mudou a minha vida e que mudou pra sempre a minha maneira de enxergar o testemunho cristão, o falar de Jesus e o levar Cristo às pessoas. O ano era 2019 e eu tinha um grande amigo meu que eu conhecia desde a quarta série. Ele vivia na cidade de Balneário Camboriú. Naquela época eu ainda morava com os meus pais, saí de férias com eles, né? Na época eu só estudava, tava no último ano da faculdade. E nós fomos até Curitiba. E a minha família mora no Rio Grande do Sul. A gente foi do Rio Grande do Sul até Curitiba, no caminho fica Balneário Camboriú. E ali esse meu amigo morava e a gente combinou de passar. Não foi bem um dia, foi uma noite juntos, né? A gente ia sair, fazer alguma coisa e tudo mais. E quando a gente tava conversando e combinando, na minha cabeça, a gente iria, sei lá, a gente ia sair numa balada, a gente ia fazer alguma coisa assim, ia conhecer pessoas, ia algum pub, alguma coisa nesse sentido assim. Nada demais, mas, enfim, coisa de jovem, conhecer, sair e tudo mais. Parecia extremamente velho agora, né? Coisa de jovem. E aí a gente conversando, combinando. Quando eu cheguei lá, a gente se encontrou à noite, depois que ele saiu do trabalho. E, pra minha surpresa, ao invés de a gente ir em algum pub, alguma coisa assim, a gente caminhou pela cidade. A gente andou. Balneário Camboriú não é uma cidade muito grande em área. Ela recebe bastante visitantes na época de final de ano, mas ela não é uma cidade grande, assim, por assim dizer, em área. Então a gente saiu e me surpreendeu muito porque no fundo eu tava imaginando conhecer pessoas, tava imaginando ir em algum lugar legal, enfim, fazer alguma coisa. E nessa época esse meu amigo, ele não era cristão. Por muitos anos da vida dele ele foi até mesmo anticristão, né, de debochar, de falar mal, de enfim, ir para um outro caminho. E naquela época eu lembro que eu encontrei com ele e conforme a noite foi passando, a gente foi andando pela cidade, literalmente andando pela cidade, a conversa foi indo pra um lado mais espiritual, a conversa foi pra um lado de vida, e eu lembro que eu orava seguidamente. O tempo todo que a gente tava conversando e orando, eu pedia, Senhor, me dê as palavras certas, no momento certo, pra testemunhar. Eu orava, conversando com ele e orando em espírito. E aí eu lembro que o que vinha na minha boca, o que vinha no meu coração, não era um super versículo bíblico, não era algo extremamente elaborado, de uma tese, que era o que eu imaginava. Se eu fosse testemunhar, se eu não tivesse orado e tivesse dito, Senhor, olha só, eu vou resolver aqui, deixa pra mim, já li a Bíblia, já conheço um pouco, eu teria feito uma super tese, teria criado argumentos lógicos, teria feito um monte de coisa. Mas a única coisa que veio na minha cabeça era dizer pra ele, mantenha a cabeça aberta. Eu lembro que eu dizia, eu não quero que você creia agora, eu não quero que você passe do nada a acreditar em Jesus e ter fé e tudo mais. Não é isso que eu tô te dizendo. Eu só quero que você mantenha o coração aberto. Só mantenha o coração aberto. Não me lembro se eu falei pra ele ou não que era aquilo que Deus estava colocando no meu coração ou não. Não me recordo, mas eu lembro que eu falava isso pra ele, eu dizia, cara, só mantenha o coração aberto. E aí a gente conversou naquela noite, essa foi a minha mensagem pra ele. Não lembro que horas da noite, voltei pro meu hotel, fui pra casa dele. No dia seguinte, segui viagem com a minha família. E eu fiquei muito encucado, fiquei pensando por que Deus colocou essa palavra, por que ele colocou isso no meu coração pra eu falar isso. Esse meu amigo, ele conheceu outras pessoas lá em Balneário Camboriú, e ele conheceu um dono de uma barbearia, e esse dono da barbearia, ele era cristão. Esse meu amigo sempre foi bastante vaidoso, gostava de cuidar do cabelo, da barba, se vestir bem. E aí ele foi nessa barbearia, ele frequentava lá toda semana. E ele recebia vários outros cristãos também, eles conversavam sobre a Bíblia. Teve uma história muito legal com esse barbeiro, uma história dentro da história, tá? Então, dentro da história desse meu amigo tem uma história desse barbeiro, que ele foi assaltado, levaram acho que em torno de 15 mil reais de produtos que ele tinha. Em vez de amaldiçoar, de xingar, né, as pessoas, esse barbeiro, ele seguiu o exemplo de Jesus. Ele não amaldiçoou essas pessoas, ele não desejou o mal, pelo contrário. E esse meu amigo frequentava esse lugar. E a partir dessa convivência, a partir de várias coisas que Deus foi colocando na vida dele, ele passou a crer, ele se tornou um cristão fiel, um cristão devoto, uma pessoa que ele mesmo, não só ele tem a fé dele, mas ele espalha o evangelho para as outras pessoas próximas dele. Com certeza, aquela sementinha que Deus colocou no meu coração para eu passar para ele foi muito importante. Ele percebendo ou não. Porque o Espírito Santo, ele age de várias formas. E aí, a partir dessas outras convivências, porque eu estaria ali só uma noite, com os meus argumentos lógicos que eu achava ser incríveis, eu não ia conseguir quebrar uma crença ou algo que ele acreditava já há tanto tempo. Mas Deus, conhecendo o coração dele, conhecendo toda a situação, sabendo o futuro dele, Deus colocou a palavra certa no meu coração. Eu só fui o mensageiro, eu só fui aquilo que Deus utilizou para que a mensagem dele chegasse até esse meu amigo. E é muito interessante a forma como Deus agiu. Eu fiquei, né, na cabeça, pô, mas por quê? Por quê? E eu tava lá só uma noite. As pessoas com quem ele conviveu passaram muito tempo com ele.
puderam explicar, puderam falar, puderam mostrar por atitudes o poder de Deus e a salvação. Então eu deixo aqui 2 insights que são muito, muito importantes. O primeiro, oração. Ore. Antes das coisas importantes, antes das coisas pequenas da sua vida, ore. Peça direção, peça que Deus guie os seus passos, guie as suas palavras. Se tem alguém que você não sabe como testemunhar para aquela pessoa, ore. Ore porque Deus vai colocar o momento, as palavras e as ações certas para você. E o segundo ponto é, o testemunho, muitas vezes ele é mais simples do que a gente imagina. Muitas pessoas ficam travadas na hora de falar de Cristo porque elas não sabem as palavras bonitas, elas não sabem os versículos de cor, mas nesse exemplo que eu quis dar, nessa história que eu quis trazer, Deus não usou nada disso. Ele usou as palavras mais simples que existiam. Só que essas palavras, por serem carregadas por Deus, têm um poder extraordinário. O poder de mudar as pessoas, de levar o Espírito Santo, de dar o Espírito Santo às pessoas, não é meu e não é seu, é de Deus. O que nós somos chamados a fazer é testemunhar. Naquela noite, aquele foi o meu testemunho. Então, sempre ore antes, peça para que Deus coloque na sua boca as palavras certas e lembre-se que o testemunho eficiente não é aquele que depende de mim, de você, ou dos nossos maravilhosos argumentos, mas sim da palavra de Deus. Talvez em alguns momentos Deus use argumentos maravilhosos, porque Ele conhece o coração da pessoa que está do outro lado. Então não se esqueça disso, que essa história possa inspirar a sua vida de testemunhos, que você possa ser um mensageiro da palavra. Muitas vezes é mais simples do que parece. Que bom que você ficou até o final desse vídeo aqui. Deixa o teu comentário aqui embaixo pra gente continuar essa conversa. Eu quero escutar as tuas ideias também, ou melhor, ler as tuas ideias também, e que a gente possa conversar aqui, tirar tuas dúvidas, qualquer dúvida que seja. Te vejo no próximo vídeo. Obrigado por assistir até aqui.